Olá, olá! Então vamos a mais um momento de estudo, de reflexões sobre o livro Vida Feliz de Joana de Ângeles. Ops, peraí, consertando. De Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco. Escolhemos hoje o capítulo 35. 35. Reserva algum período do teu tempo ao serviço sem remuneração, à caridade fraternal, à ação em favor da comunidade. Muito bem. Convite de Joana de Ângeles para que nós possamos atuar, para que nós possamos fazer, ou melhor dizendo, nos propormos a fazer algo pelo bem do próximo, pela nossa comunidade, pelas pessoas que se encontram em torno de nós, sem buscar remuneração. Às vezes, nós nos posicionamos diante de um convite como este, sempre com reservas, né? De como que o outro estará vendo isso? Como que será isso para o outro? Se o outro vai valorizar, se não vai valorizar, se o outro merece, se não merece. Então, as nossas questões ou os nossos questionamentos, né? Aproveitando que a gente acabou de gravar sobre o pensamento, os nossos pensamentos, muitas vezes, ou os pensamentos que nós sustentamos, muitas vezes são negativos em relação a essa proposta. Eu vou colocar como proposta porque é um convite, uma proposta de Joana. Lembra que o livro é Vida Feliz. Quer dizer, o próprio livro, a temática do livro é nos propor ações, atitudes, comportamentos que possam trazer felicidade, alegria, saúde a nós mesmos. Então, a proposta de uma vida feliz, ela passa por pequenos passos, por pequenas atitudes transformadoras de nós mesmos. Ou seja, que nos tire daquela condição de tristeza, de infelicidade, de negativismo e nos coloque numa posição de alegria, de felicidade, de perspectivas positivas diante da vida. E quando Joana nos convida a essa atividade, ela nos convida a um trabalho sem busca da remuneração, ou a um trabalho que não traga para nós um trabalho sem interesse, sabe? Sem interesse pessoal, sem interesse de ganhos, de bens materiais, mas numa proposta de doação, numa proposta de dar de nós, de dar algo de nós para aqueles que necessitam e não têm condições de pagar por isso. Bom, vamos lá. Não bastasse Joana nos colocar essa condição transformadora, essa condição salutar, vamos dizer assim, da prática do bem sem interesse, ela vai nos chamar a atenção para os danos que nos causa a hora vazia, à toa. Ela diz o seguinte: a hora vazia é sempre um espaço mental perigoso. A hora vazia é sempre um espaço mental perigoso, onde a gente pode acolher em nós, seja na forma de pensar, seja nos pensamentos, seja nos sentimentos, coisas, condições que podem ser danosas a nós e ao nosso próximo. Então, evitar essa hora vazia, e aí eu não estou falando
ali daquela questão daquele momento de descanso. Não é disso que nós estamos falando. A gente está falando de ócio. A gente está falando de ócio. Quando a gente está falando de hora vazia, a gente está falando de ócio. Então, que possamos, esses momentos de ócio, ou dedicada especificamente ao ócio, que pode nos causar danos, que possamos dedicá-los à prática do bem. Que possamos dedicá-lo às necessidades do nosso semelhante. Olha, aí ela nos chama atenção, oferece ao teu próximo, oferece esta hora vazia, este ócio, ao teu próximo, a alguma sociedade ou agremiação que se dedique à benemerência, à prática do bem, ao exercício do bem, à construção de vidas. Olha que coisa bacana. E o que seria uma hora vazia, você pode utilizá-la para a construção de vidas, do bem. Um profissional específico, que seja um educador, que seja um psicólogo, que seja um nutricionista, que possa, em aglomerações, como é que chama? Agremiação, eu me perdi a palavra. Grupos, ONGs, locais, ambientes específicos que possa doar isso, do bem daquele que não pode adquirir este bem. Que você possa ofertá-lo. E existem tantas atividades recreativas, muitas, que trazem tanto bem àquele que a pratica. E é nesse sentido que Joana nos convida, né, a essa oportunidade da prática do bem, que se reveste em bem para nós e que evita o mal que esse instante de ociosidade possa nos causar. E na verdade, são tantas as oportunidades, são tantas as condições da prática do bem, que se nós conseguirmos escolher uma, e às vezes uma de acordo com o que a gente gosta de fazer, que traz muito mais alegria aos nossos corações, que traga muito mais satisfação à nossa vida, e que às vezes sem pensar causa tanto bem às crianças, aos jovens, aos idosos, às vezes abandonados em asilos, a pessoas em condições as mais variadas possíveis. Quando a gente lembra disso, quando a gente pensa nisso, nos remete lá àquela passagem em que Jesus conta que o Senhor vem para o julgamento, né, e separa os justos e coloca à sua direita aqueles que praticaram bem, aqueles que foram justos com o seu próximo. Aí ele deixa bem claro que ele fala: quando eu tive fome, me deste de comer; quando eu tive sede, me deste de beber; quando estive nu, me vestistes; quando estive preso e doente, me visitastes. E separa aqueles que praticaram essas ações daqueles que não praticaram essas ações. Essa é a fórmula de seleção, de julgamento que existe. Se nós pararmos para pensar, é a forma do tão ameaçador julgamento que nós temos medos, que muitas religiões pregam de uma forma extremamente negativa, punitiva, mas nada mais é do que a instauração do bem em si. Porque toda vez que fazes isso, Jesus diz: é a mim que eu fizeste. Toda vez que não fazes isso, ou seja, que fica nas suas horas vazias, e aí ele não está falando nem na prática do mal, né? Lembrando aquela fala de Paulo, onde ele diz que o mal que ele já não faz, não dói tanto a ele quanto o bem que ele ainda não faz. Olha a grandiosidade desse convite, ou dessa proposta, como a gente falou, de Joana, de sair para a prática do bem. Lá em Paulo, tá bem isso. O mal que eu não faço,
que eu já não faço, não me causa tanto dano, não me faz tanto mal a mim, a minha pessoa, do que o bem que eu ainda não sou capaz de fazer. Então, quando Joana nos convida à prática do bem, ela está nos chamando a atenção para esse exercício transformador em nós. Esse exercício transformador que nos colocará nessa condição que Jesus deixa bem claro, de ser justificados. Por que praticastes o bem com os pequeninos? Toda vez que eu fizeste a um dos meus pequeninos, é a mim que fizeste. Lembra que Joana está falando nesse convite, nessa proposta de buscar aqueles que não têm condições, que sejam em agremiações, ONGs, escolas, comunidades, casas, fraternidades, dentro do seu culto religioso, independente de qual seja ele. Que a gente está falando aqui da prática do bem, que a gente está falando aqui de um trabalho específico, mas que não tem esse reconhecimento. Não bastasse todas as mudanças, as transformações que podem se operar em nós com a prática do bem, o bem desinteressado, Joana de Ângeles ainda nos chama atenção sobre as necessidades humanas. O nível de necessidade humana, quantas pessoas necessitam de amparo, de ajuda, de sustentação, às vezes de momentos de ser escutado apenas em suas necessidades. E aí ela nos diz que essas pequenas ajudas, que além de nos causarem ou promoverem em nós grandes transformações dentro dessa estrutura que a gente está falando, do bem em nós, da prática do bem, do avanço, da evolução que isso proporciona em nós, nós também vamos promover essa mudança, essa transformação em torno de nós. São, como diz ela, as pequenas ajudas produzem os milagres das grandes realizações. Eu estou até lembrando aqui de um estudo que eu estava participando ontem, e aí uma das coordenadoras trouxe a história do vestido azul, que é uma coisa que todos nós conhecemos, né? Eu creio que todos conheçam a história da menina linda, bonita, que ia na escola toda desarrumada, toda desajeitada, e aí o professor, vendo aquilo, resolveu comprar um vestido azul. E a mãe e os pais, ao verem aquela menina com aquele vestido lindo, maravilhoso, estou resumindo bem a história, tá, gente? É uma história linda, vale procurar, chama O Vestido Azul. Começam a arrumar a casa, melhorar a casa, o pai dá uma pintura na casa, e aí a comunidade, também vendo aquela casa tão bonita, aquela menina tão bonita, na casa tão bonita, começam a melhorar, ou seja, toda a comunidade se transforma a partir de uma pequena transformação de uma pessoa. Por isso que me fez lembrar agora, neste momento, essa história. Porque é uma pequena coisa que você faz que é pequena para você e que às vezes é pequena para o outro. Mas isso é um pingo de luz que transforma tudo em torno. Então é dos pequenos milagres que a gente alcança as grandes realizações. Que a gente possa, então, pensar nessa proposta de Joana de ceder um pouco de nós, do nosso tempo, das nossas horas vazias, em prol do nosso próximo, do auxílio, do amparo, da transformação da sociedade, da comunidade, da sociedade em que nós vivemos, e como que isso pode auxiliar tantas vidas a se transformarem e auxiliar a nossa vida a se transformar. E mais do que isso, impedir que a nossa vida fique numa condição perigosa, como ela mesma nos coloca, das horas vazias, assimilando posturas, pensamentos, sentimentos que podem ser muito mais danosos a nós mesmos e danosos ao nosso próximo e à nossa comunidade, à nossa sociedade,
a nossa humanidade. É uma proposta transformadora. Lembrando que a gente está falando do Vida Feliz, de Joana de Anjos, pequeno, gigantesco livro, que nos traz dicas, orientações, pequenos passos, pequeníssimas atitudes que podem promover uma transformação gigantesca em nós e em torno de nós. Repetindo mais uma vez, é uma proposta, é um convite que nos auxilia dentro do que a gente conseguiu refletir nesse pouco espaço de tempo a essa transformação que nos propõe Jesus, ou que nos orienta Jesus, para que a gente não precise ter medo disso que as religiões trazem do julgamento, porque a prática do bem, dentro da minha condição, é um passo de cada vez, vai me auxiliar a estar nesta condição daquele que acolhe um pequenino, daquele que utiliza os seus momentos, as suas horas para a prática do bem, seja em que condição, em que circunstâncias forem. Que a gente possa seguir assim, aprendendo sempre, buscando orientações maiores, buscando orientações pequenas de irmãos maiores que possam promover em nós essas transformações necessárias. Fiquem em paz, sigam em paz.